Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa segunda monitoria. Como o professor André não deu conteúdo, né, na semana passada, não teve aula por causa do feriado, então vamos continuar com questões sobre diodo, né, que é a parte mais fácil da matéria. Conta lotada hoje. Presença ilustre do Matheus aqui. Ninguém tá vendo, não, Matheus, tô levantando a mão. Eu sei. Pois é, eu peguei as questões das provas, né, que tem no Drive, porque Mas resolver a questão da prova, né? tu chegou a ver ela. É isso, rapaz, tem que ver. Seu vagabundo. Você vai ficar por aqui? Vamos lá. A primeira questão é fácil, né? Que, na verdade, todas são, porque é só questão de Entregar do observar. Fala da Deixa eu fazer aqui. A primeira, eu botei esse circuito. Eu acho que ela não lava O que é que ele vai nos pedir nessa questão? derrubar a energia na lava dele. Ele vai nos pedir para que a gente haja. Lembrando que na questão ele fala que esse diodo aqui é um diodo ideal, o que significa que não há queda de tensão nele. É o mesmo dia da aula passada, né? É o mesmo dia da monitoria passada. Eu fiz algumas questões com ele ideal. Tem uns que tem a queda de tensão de 0,7. Verdade. Eu, inclusive, até tenho questão sobre dele, né? Aí o que é que ele quer? Ele vai querer que a gente descubra o valor de I e o valor desse V, que é nesse ponto aqui. Pronto. Nessa questão, por ele ser ideal, ele vai facilitar a nossa vida. Por quê? Porque, aqui, como ele é ideal, não vai ter queda de tensão. Então é a mesma coisa de ser um curto aqui, né? Sim. Se isso aqui for um curto, tu consegue ver que é como se esse ponto e esse são iguais, né? Porque aqui não vai ter queda de tensão, então esse ponto e esse são iguais. Então eu poderia desenhar ele de outra forma, esse circuito aqui de outra forma. Poderia fazer o resistor de 10K, de 20K, de 20 aqui. Aqui é a nossa referência. Eu vou ter que sair mesmo, vou ter que aprender a resolver questão como você. Como eu. Eu assisto a entrega. Pronto. Tu consegue observar que isso e esse circuito são praticamente a mesma coisa? Então, se ele quer descobrir o ponto V, esse ponto aqui, V, é o mesmo esse aqui, né? Sim. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Esses dois não estão em paralelo, então eu posso simplesmente fazer o equivalente desses dois. O equivalente de dois resistores iguais a C é a metade dele, né? Então esses dois aqui vai ser 20K vezes 20K sobre 40K vai ser igual a 10, né? 10 kΩ, certo? Isso é a mesma regrinha, né? Justamente. De resistência. Então, se eu tenho 10 kΩ aqui e esses dois juntos vão ser também um resistor de 10 kΩ, eu vou ter o quê? Um divisor simples de tensão, certo? Aqui eu vou ter 10 kΩ e aqui 10 kΩ. Dá pra fazer uma série aí. Assim, como eu tenho, dá pra fazer, né? Por aquela regra, mas observando é até mais fácil. Se eu tenho aqui, daqui pra cá, são 15 volts, e esses dois resistores são iguais, então cada um vai pegar metade da tensão, né? Certo? Sim. Ele quer esse ponto V bem aqui. Então, se cada um pega metade da tensão, metade de 15 é o quê? 7,5. Então, esse aqui vai pegar 7,5 e esse aqui outro 7,5. Logo, a diferença de potencial aqui vai ser 7,5 volts. Esse ponto aqui. Certo? Deu para entender? Pronto. Eu já descobri o meu V.
o meu V vai ser 7,5. Só que ele também quer o meu I. Só que aí fica fácil. Se eu sei que aqui é 7,5 e eu tenho uma resistência, o meu I vai ser 7,5 sobre 20K. Isso aqui vai dar 375 microamperes. Show. Essa é a primeira Muito questão. fácil, muito Pois é, essa aqui é muito fácil e é questão de prova. É porque geralmente a gente vê e fica com receio, mas é de boa. A segunda questão também é de diodo ideal, mas ela é um pouquinho mais complexa. Tu não anota não, né? Então pode apagar, né? Deixa eu tirar uma foto. Tirei. Se eu vou projetar. Um diodo, só que agora virado para o outro lado. Eu vou ter um resistor aqui. Aqui vai ser 10 volts. Do outro lado aqui vai ser 15, tá certo? Aqui eu vou ter outro resistor de 10. E aqui outro de 10. Deixa eu ver. Aqui 10 também. Deixa eu ver. 10, 10, 10, 10. De outro para cá, 15, 10. Certo? Essa que aí ele quer que a gente descubra a corrente. Opa, ele tocou aqui. Ele quer que a gente descubra a corrente nesse sentido e a diferença de potencial entre esses pontos aqui. Lembrando que o diodo também é o diodo ideal, né? 0 volt. Aí assim, a gente pode até pensar assim, se é um diodo ideal, eu vou ter que, entre esses dois pontos aqui, a tensão vai ser 0. Só que a gente tem que ver primeiro se esse diodo está funcionando. Porque se ele estiver funcionando, beleza, vai ser 0. Mas se não tiver, aqui vai ser um circuito, aqui vai ser outro e vai ter a diferença. Então a gente tem que testar, a gente não pode só confiar que é 0 volts não. Vamos ver. Primeiro, vamos fazer aqui usando o LKT, né, que é das... Não, LKC, que é das correntes. Eu vou fazer com que essa corrente aqui seja a corrente de 1. Para cá para baixo eu usei corrente de 2. Para cá vai ser o meu I, que eu já tenho aqui. E 3 para cá. E o I4 vai vir para cá. Certo? Aqui, essa corrente está vindo e se dividindo para cá e para cá. Daqui ela vai para cá e essa aqui desce também. Fazendo aquela continha que a gente aprendeu com o papai Isaac. Eu vou ter aqui, usando primeiro esse lado aqui. Vou ter 10, né? 10 volts. Lembrando que como aqui é referência, né? Aqui eu estou considerando que seja 0 volts, aqui 0 volts. Pronto. Aqui eu vou ter 10. Eu vou chamar esse ponto aqui de V1 e aqui de V2. Aí eu vou saber que o V vai ser, vou até escrever aqui, o meu V vai ser V1 menos V2, né? Porque ele quer a diferença. Mas como eu não tenho certeza se são o mesmo ponto ainda, eu tenho meio diferente aqui. O primeiro caso, a gente vai considerar que o V1 e o V2 são iguais, porque eu estou considerando que está funcionando, certo? Então vamos fazer aqui, 10 menos V1 dividido por 10K, vai ser a primeira corrente aqui que está descendo, certo? Ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual ao meu I, mais a que está descendo, que é V1 menos 0 dividido por 10K. 0 sobre 10K. Certo? Pronto. Eu vou separar aqui, vou fazer 10 sobre 10K menos V1 sobre 10K. Esse V1 sobre 10K eu vou passar para o outro lado, ele vai estar positivo, vai vir negativo. Igual a I. Só que o que vai ser o meu I? O meu I é a corrente que está passando para cá, né? Assim, tu percebe que o meu I, a corrente está passando para cá,
vai ser o I3 menos o I4, Sim. né? Porque a corrente está descendo e tem um pedaço de I4, então o meu I vai ser igual a I3. O que vai ser o I3? Vai ser V2 dividido por 10K. Só que como eu estou considerando que eles são iguais, né? Se for ideal, eu vou chamar de V1 também nesse momento. Vou dizer que é V1 sobre 10K menos o 15 menos V1 sobre 10K. Opa, 15 menos V1. Tu entendeu porque que eu estou considerando que o V2 e o V1 são iguais nesse momento? Sim. Pronto. Então, a gente tem essa equação aqui, primeiro. Como é tudo 10K, eu vou só cortar para facilitar a equação. Eu vou ter o quê? Vou ter 10 menos 2V1, certo? Aqui é 2V1, né? 10 menos 2V1 igual a V1. Não, na verdade, eu tenho V1 menos com menos é mais, né? Então eu vou ter V1 mais V1. Entendeu? Aqui, ó. Porque esse menos está aqui, né? Esse menos vai ser negativo 15. E só que aqui tem um menos, menos com menos, mais. Então V1 mais V1 vai ser 2V1, né? Certo? Sim. Menos 15. Pronto. Agora o que é que eu posso fazer? Eu pego esse V1, jogo para cá, ele vai vir positivo. E pego esse menos 15 e jogo para o outro lado, vai vir positivo também. Então eu vou ter 10 mais 15, 25, igual a 4V1. Certo? Então eu tenho que o meu V1 vai ser 25 dividido para 4, que é igual a 6,25 volts. Então, considerando que isso esteja ligado, esteja funcionando, eu tenho que o meu V1 vai ser 6,25 volts. Então, qual vai ser o meu I nesse caso? O meu I vai ser 15 menos V1, ou melhor, É 15 menos V2. 15 menos V2, só que o V2 é V1, né? Tá certo. Nesse caso, vou ter que o meu I vai ser V1 sobre menos 0, né? V1 menos 0. Considerando que o V o valor é igual, né? Nesse caso aqui, considerando que o diodo está ligado, e por isso é ideal, isso aqui e isso aqui são iguais. Então eu vou ter que V1 menos 0, menos 15 menos V1, dividido para 10 também, vai ser o meu I, né? Que é o que eu quero descobrir. Sim. Então, substituindo o V1 por 6,25 e aqui também por 6,25, é 25, né? Vou ter essas duas contas aqui. Quanto é que isso aqui vai dar? Nesse caso, o meu I vai ser igual ao quê? Eu fiz aqui, mas só para fazer na calculadora, né, que é para provar que eu vou pensar aqui. 6,25 dividido para 10.000 menos 15 menos 6,25 dividido para 10.000. Eu vou ter que a minha corrente vai ser 1, 2, 3, menos 0,25 miliamperes. Esse aqui seria o meu I, certo? Só que aí tem um detalhe. Tu já se ligou qual é o detalhe? O meu I deu negativo. Sim. O que isso significa? Que na verdade o meu I não está vindo. Não está indo daqui para cá. Ele está voltando. Só que ele pode vir daqui para cá? Não. Não pode. Então isso significa que o diodo Não está funcionando. não está funcionando. Então esse cálculo aqui todinho foi só para provar que o diodo não está funcionando. Se ele não está funcionando, o que é que a gente tem primeiro? Que o meu I é zero, não vai estar passando corrente. Então eu vou ter que o meu I, vou até apagar aqui, né, para ter espaço. Então eu vou ter que o meu I
vai ser igual a 0 amperes. Pronto. Agora eu posso reescrever esse circuito de uma maneira mais fácil. Se isso aqui não está funcionando, é a mesma coisa de não existir. Então eu vou ter dois circuitos separados. Vai ter que fazer, depois de provar, vai ter que fazer esse cálculo tudo de novo. Mas aqui é mais fácil. Não, você não tá ligado. Aqui tem 15 aí. 10K1, 10 kΩ. Aqui vai ser 0 volts. Como aqui está aberto, não preciso fazer nada aqui. Vou ter 10 volts. Aqui vai ser 10K. Aqui 0 volts, aqui vai ser 10K também. Agora sim, nesse caso eu vou ter o meu V2 e o meu V1 diferentes, porque eles não estão ligados, né? Pronto. Aí, da mesma forma que foi a questão passada, eu tenho a tensão e eu tenho dois resistores iguais. É um divisor de tensão. 15 dividido por 2 é 7,5. Então, eu tenho que o meu V2 aqui vai ser 7,5 volts. Nesse caso aqui, tenho 10 volts aqui. Cada resistor é igual, o divisor de tensão normal, né? 5 volts. Então, meu V1 vai ser 5 volts. Agora, lembra, o que é que ele quer? Ele quer a tensão daqui para cá. O meu V vai ser V1 menos V2. O V1 é 5, o V2 vai ser 7,5. Eu vou ter que o V vai ser 5 menos 7,5. Logo, o meu V vai ser menos 2,5 volts. Essa vai ser a resposta. Minha corrente é 0 e a tensão menos 2,5 volts. Fonte aqui, a resistência aqui e aqui fica bonito. Aqui eu vou ter chavinha casa. Pronto. Essa aqui é a questão. Nessa questão, ele vai pedir a variação de tensão nesses diodos aqui para quando a tensão aqui inicial varie de mais 1 menos 1, né? Ou seja, ele vai para 11 ou para 9. Vai variar, ele quer saber qual é a variação de tensão aqui. Os diodos não são ideais, cada um tem a tensão de 0,7 volts. Qual o objetivo desse sistema aqui? Ele quer que nesse ponto aqui eu tenha sempre, ou pelo menos o mais próximo possível, 2,1 volts. Por isso que ele usa 3 diodos, né? 0,7, 0,7, 0,7. Total 2,1. Então ele quer que a tensão aqui permaneça o mais próximo possível de 2,1. Na letra A, a gente vai desconsiderar essa parte aqui, a chave está aberta. Então essa parte aqui, por enquanto, não existe. Aí o que é que ele vai querer? Ele vai querer que a tensão... Ele vai criar a variação de tensão, né? Ele nos dá as informações aqui. Que quando isso aqui for 10, eu vou ter 2,1 aqui. Quando isso aqui for 10, antes da variação. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é descobrir qual é a corrente. Vou mudar de cor. Qual é a corrente que vai passar nos diodos? Eu quero descobrir essa corrente aqui primeiro. Vou chamar de ID, que é a corrente de diodo. Como é que eu faço? Simples, né? Eu tenho aqui 10 volts menos 2,1 dividido por 1K. Isso aqui vai ser 7,9 miliamperes. Show! Essa aqui vai ser a corrente que passa, né? Já que aqui está aberto, a corrente toda vai passar para os diodos. Beleza. Mas tem uma questão. Nesses diodos aqui, o diodo ele vai poder ser representado assim. Vou fazer aqui no cantinho, depois eu apago. O diodo ele vai poder ser representado por uma resistência
e a fonte. É como se ele fosse isso aqui, internamente. Ele vai ter a resistência interna dele, que vai ter a queda de tensão, e vai ter a fonte. Essa resistência aqui, o RD, é o que a gente chama de resistência dinâmica. Tá aprendendo, meu filho? Ok. Meu filho olhou. É porque assim, o que é que acontece? Quando o sistema está desligado e tu joga a tensão aqui, os diodos, eles vão ter uma resistência, né? Mas não é essa aqui, a resistência dinâmica não. Eles vão ter uma resistência tal que cada ponto dele tem a tensão de 0,7. Se eu for fazer o cálculo, eu vou descobrir que essa tensão aqui, essa resistência deles, não seria essa resistência dinâmica. Ela seria alguma coisa perto de 200 e pouco ohms, né? Para que desse essa tensão aqui. Já a resistência dinâmica, ela funciona quando eles já estão ligados e tem uma variação. Depois que eles já estão ligados, que tem uma variação. A resistência que eu falei no começo é quando estão desligados. Sabe? Vou tentar explicar melhor. Tipo, digamos que tu vai correr, aí o primeiro impulso é o mais forte, mas depois que tu tá correndo, tu tem digamos, um esforço para correr menor, né? Tu consegue correr mais suave, né? Digamos assim, o primeiro impulso é sempre o maior. É mais ou menos a mesma ideia. A primeira vez que ligar, ele vai ter uma resistência muito grande para segurar a tensão, mas a partir que eu for aumentando aos poucos, a resistência vai ser menor. Então a queda de tensão também, a diferença de queda de tensão vai ser menor. Eu vou querer descobrir esse RD aqui. Se tiver ficado meio confuso, eu explico de novo, porque eu também posso me confundir. Tem a fórmula que a gente descobre esse RD aqui. A fórmula é a seguinte: o RD vai ser igual a N vezes VT sobre a corrente que passa nele. Esse N geralmente ele vai dar na prova, né? Porque o N é um fator, né, de idealidade. O diodo ideal geralmente isso aqui é 1, mas nessa questão ele nos diz que é o quê? Ele nos diz que é 2. Nessa questão ele disse que o N vai ser 2. Geralmente ele tem que dar. O VT é a tensão térmica, né? Tipo, a variação que depende do calor dele. Se ele esquentar muito, vai variar mais, tá? Só que a gente geralmente usa um valor constante. O valor geralmente varia entre 25 ou 26. Nessa questão aqui ele usou 25 milivolts. E o ID é a que a gente calculou. Se a gente substituir, a gente vai ter que o nosso RD vai ser 2 vezes 25 mil sobre 7,9 e 10 a menos 3. Volta, isso aqui vai dar 6,33 ohms. O que é que isso significa? Que depois que eles já estão conduzindo, a cada variação que vai ter na fonte, eles vão variar de acordo com a resistência baixa. Quer dizer que a tensão vai variar menos, né? Porque a tensão é diretamente proporcional com a resistência, né? Então, quanto menor a resistência, menos tensão eles vão variar. Isso é justamente para que ele segure a tensão o mais próximo possível da que ele quer. Se a resistência for muito alta, né, ele vai variar muito a tensão, né? Ele cai muito. Então, pronto. A gente tem a resistência dinâmica, que é esse valor aqui, e ele quer saber qual vai ser a variação de tensão para mais 1 ou menos 1 volt. Isso aqui a gente pode fazer da maneira mais fácil. Como eu tenho aqui essa resistência e digamos que isso tudo é uma resistência, eu sei que a resistência de 1 é 6,3, mas quantos tem aqui? 3. Então se eu multiplicar isso aqui por 3, vai dar 18,99. Quase 20. Não, quase 19. Vou considerar que é 19 ohms, porque vai ser 18,99, né? Sim. 19. Então, eu vou ter, digamos assim, duas resistências, uma de 1K e uma de 19 ohms. Então, qual vai ser a variação de tensão nesse caso aqui para 1 volt? Eu vou ter que a variação de tensão vai ser, aí tem a fórmula de divisor de tensão, né? Vou botar aqui mais ou menos 1 volt, porque vai variar para mais 1 e para menos 1, vezes 19 dividido para a soma dos dois, né?
1000 mais 19. Tu conhece essa fórmula do divisor de tensão? Se eu tenho essa fórmula de divisor de tensão, eu sei que vai variar de mais 1 menos 1, eu vou ter aqui que vai dar mais 1 menos 19 dividido por 1019. Isso aqui vai dar a variação de tensão de... Eu vou fazer aqui. O que é que isso significa? O que isso significa? Que mesmo que a fonte varie de mais 1 volt ou menos 1 volt, essa tensão aqui vai variar apenas, que é mais ou menos, esse valorzinho. Ele vai segurar muito mais tensão, dá para perceber, né? Porque se não tivesse, por exemplo, quando aquele ali variasse mais ou menos 1, aqui também seria mais ou menos 1, né? Mas como ele quer uma tensão mais estável, ele usa isso justamente para que a tensão quase não mude. Vai ser 0,0018. Aí beleza, a primeira parte era descobrir essa variação de tensão. Na letra B, ele vai pedir para a gente acrescentar o outro resistor. Assim, agora nesse caso, a gente vai ter que isso aqui vai estar fechado. Então, agora vai passar a corrente para cá também. Qual vai ser a corrente que vai passar para cá? Isso aqui ele chamou de IL. Lá eu vi que a diferença de tensão aqui vai ser 18,9 milivolts, né? Como é muito baixo, eu posso considerar que aqui a tensão vai ser mais ou menos estável em 2,1. Então o meu IL vai ser 2,1 sobre 1K, que é essa resistência aqui. Sim, fica mais fácil. Isso vai dar o quê? Vai dar 2,1 miliamperes. Essa é a corrente que está vindo para cá. Sim. Aí ele também vai querer a diferença de tensão, a variação de tensão quando isso aqui for aberto. Como eu sei que a diferença de tensão vai equivaler com essa corrente que desviou, eu posso usar a equação de que a variação de tensão nos diodos vai ser a corrente que variou, vezes 10 a menos 3, vezes a resistência dos diodos, que era 19, né? Isso aqui vai nos dar um valor próximo de 29,7 mais ou menos milivolts. Entendeu por que eu fiz isso aqui? Eu descobri qual era a tensão eu descobri a corrente que desviou e só vi qual seria a variação. Eu vi qual era a variação que essa corrente que desviou vai provocar aqui. Dá um oi aí. Apareceu no vídeo. Era o vídeo. Não, de boa. Pode passar. Agora cortei, né? Eu gosto. Desculpa aí. De boa. Eu esqueci de você gravar. Aí, mas Afinal foi mais fácil. pois é. Tipo, porque já tinha o valor de tensão ali, né? Pois é, tinha provado praticamente estável, né? A mesma coisa. Aí eu quero saber fazer aquilo dali, né? A variação de tensão, viu? É. A única fórmula que vocês precisam lembrar é aquela da resistência dinâmica, né? Que é o N que ele vai dar, o VT é a constante e o D é a que vocês vão calcular no começo. O VT, né, como eu falei, tem livro que usa 26 milivolts, tem livro que usa 25. Aí, mas assim, a diferença vai ser pouca. Sim. Usando um ou outro. O N ele tem que dar na questão, né? Porque ele pode ser. Nessa questão ele usou 2. E a questão é essa. Próxima questão é com o diodo Zener. Nessa questão também ele vai dar uma fonte que fica variando. A fonte vai variar de para mais um para cima e para baixo, né? Eu vou ter aqui a resistência. Aqui eu vou ter o meu diodo Zener. Nesse
ponto. Vou ter essa carga. Aí ele dá aqui algumas informações. Ele nos dá aqui a tensão no Zener, 6,8 volts. A corrente vai ser a corrente máxima, né, que ele vai aumentar 5 mA. A resistência Zener, que é a mesma resistência dinâmica, 20 ohms. E este IZK, que está na questão, é a corrente mínima que o diodo Zener vai conseguir aguentar. Essa aqui vai ser a corrente máxima e essa aqui vai ser a corrente mínima. A mínima dele é 0,2 mA. Ele consegue aguentar até 5 mA e ele para de funcionar se a corrente for menor que essa. Aí o que é que ele pede aqui? Primeiro ele vai pedir o valor de V0 desses dois pontos aqui, que é o valor aqui do Zener, sem a carga RL. Então é como se isso aqui fosse aberto no primeiro momento. Vou fazer aqui O RL não sabe. por enquanto ele é como se não existisse. Aí como é que eu faço aqui? Assim, primeiro a gente tem que... Lembra que eu falei na outra questão que o diodo ele vai poder ser representado por uma resistência e a fonte? Sim. Né? Pronto. Nesse caso aqui, como é que seria? Eu até fiz aqui o desenho do circuito. Eu vou mudar de cor aqui. Eu vou redesenhar esse circuito usando, ao invés do diodo, essa parte aqui. Eu vou ter aqui 10 volts, 10 que varia mais um para cima e para baixo. Resistência. Aqui que é a resistência do diodo. A fonte, beleza. Aqui é seu RZ, 0,5 kΩ. O RZ ele já nos deu que é 20 ohms. Esse aqui vai ser 20 ohms. O V-Zener é o que eu quero descobrir, né? O que eu vou precisar descobrir primeiro. Esse aqui vai ser o V-Zener, vou dizer que é o inicial. Então, tudo isso aqui vai ser como se fosse o meu diodo. Essa parte aqui toda vai ser o meu diodo. Aí eu tenho que o meu V0 vai ser mais ou menos aqui. V0. Assim, como ele nos disse que tudo isso aqui vai ser 6,8, tudo isso aqui vai ser 6,8, eu posso dizer que 6,8 vai ser igual ao que? Ao meu V0, VZ0, mais o meu, a corrente que está passando e a resistência aqui, certo? Deu para entender? RZ. Por quê? Porque se ele já me disse que daqui para cá é 6,8, eu vou ter que... vai ter uma queda de tensão aqui e a queda de tensão na fonte que vai ser 6,8. Por isso que é isso aqui. Então, o meu IZ, ele já nos deu, que é 5 mA. E o meu RD também. Eu vou passar essas duas aqui para o outro lado, subtraindo. Eu vou ter 6,8 menos o IZ vai ser 0,5, né? 0,005. Jordana, essa Vezes 20 igual ao VZ0. Certo? Aí, resolvendo isso aqui, eu vou ter que o meu VZ0 vai ser igual a quê? Deixa eu fazer a conta aqui. 6,8 menos 0,005 vezes 20. Eu vou ter que o meu VZ0 é 6,7. O que significa isso? Que este VZ0 é como se fosse a tensão pura do diodo, sem contar com a queda de tensão nele. Sim. Seria a tensão pura dele. Mas aí o que é que ele quer? Ele quer a tensão em V, né? Então, como é que eu faço? Se eu agora tenho a tensão aqui, eu tenho a tensão aqui e tenho as resistências, eu posso calcular agora a corrente que vai passar realmente nele. Porque, tipo assim, essa corrente IZ aqui,
é quando isso aqui for 10 e quando isso aqui for, digamos, 20 e aqui 6,7. Mas se eu aumentar a tensão para cima ou para baixo, vai ter uma diferença de corrente também, né? Por isso que a gente tem que calcular de novo a corrente. Se a gente usar o valor nominal, que é 10, o novo valor da corrente vai ser 10 menos 6,7 sobre as duas resistências, que é como se fosse 500, né? E aqui 20. 520. O meu IZ real vai ser... eu fiz aqui. 6,25 miliamperes. Você pode entender até aqui? O que é que isso quer dizer? Que eu vou ter uma corrente maior do que a que ele aguenta, né? Então a tensão dele não vai ser 6,8. Seria 6,8 se a corrente fosse 5 mil. Mas como não é, então eu vou ter que recalcular. Então eu vou ter que a minha tensão vai ser vezes 0, que é 6,7, que eu já calculei, mais a corrente 6,35 mili, né? Tem que lembrar que é mili, vezes a resistência. Então eu vou ter que o meu VZ vai ser 6,7, aqui vai 6,827 volts. Então, essa minha tensão aqui não vai ser 6,8, vai ser 6,827. Entendeu? Como a minha tensão aqui é 6,827 e o meu V0 é aqui, né? Então eu posso dizer que isso aqui vai ser também o meu V0. Entendeu? Ah, sim, verdade. O que ele está considerando naquele estudo. Alguma dúvida na questão? É mais puxado, né? Mas é porque é mais passo a passo aí. É porque, tipo assim, ele vai dar os valores para uma tensão e uma corrente específicos. Sim. Mas a gente vai ter que calcular para tensão e correntes diferentes. No caso aqui, como vai variar, a tensão vai mudar. Se a tensão vai mudar, a corrente vai mudar. Aí por isso que eu não posso dizer que o meu VZ vai ser esse mesmo aqui, porque a tensão varia. Aí a gente calculou a nova corrente, que é daqui, não é mais 5 mil, agora é 6,35, e com essa nova corrente eu vou ter a nova tensão. Entendi. Entendeu, Matheus? Acabou. Até será 10 em anal, viu? Aí tem a letra. Ixi, essa aqui tem letra B, C, D e F. Não, mas assim, elas. Uma é só complementando a outra, né? Por diferente, não. Circuito fechado. Aí, nessa segunda aqui. Não, essa aqui ainda não é com circuito fechado ainda não. A letra B dessa questão, ela vai pedir simplesmente o quanto que a tensão aqui vai variar quando a fonte mudar para mais um ou menos um. Ele vai querer saber quanto essa tensão aqui vai variar quando a fonte for mais ou menos um. Isso é igual ao que a gente fez na questão passada, né? Se eu vou ter uma variação de mais ou menos um, e eu sei que isso aqui vai ser um divisor de tensão, né? Porque eu sei que a resistência aqui dele vai ser 20, né? Então eu vou ter 20 aqui sobre a soma. 500 mais 20 é 520. 500, você quer 0,5K, né? Então eu vou ter que essa variação de tensão aqui vai ser 38,5 milímetros. Pronto, simplesmente aqui é a letra B. Ele vai só pedir qual é a variação de tensão quando aumentar mais um ou menos um. Agora sim, a letra C, ele pede a variação de tensão com a carga RC, RL no caso, acoplada.
Aqui no caso, ele nos disse que ele não nos diz o valor de RL, mas nos diz que a corrente que ela vai puxar é 1 milli. Então, também lembrando da outra questão, a gente tinha os diodos e abriu um caminho para a corrente passar. O que é que a gente fez? A gente vai ter que a variação de tensão vai ser de acordo com a corrente que está saindo, que é 1 milli, vezes a resistência do diodo, que é 20. Então a queda de tensão nele vai ser 20 milivolts. Que é a letra C, também bem fácil. É uma só complementando a outra, basicamente. Na letra D, ele vai nos pedir, ele não vai nos dar a corrente, mas vai dizer que a resistência vai ser quanto? Vai ser 2K. Para a resistência sendo 2K, o que é que eu vou ter? Eu sei que a resistência aqui vai ser praticamente fixa, né? Que é 6,8, né? Eu botei aqui, 6,8. Se eu sei que a corrente aqui vai ser, a tensão aqui vai ser 6,8 e eu tenho essa resistência, eu consigo achar a corrente. A corrente IL vai ser 6,8 sobre 2K, que é igual a 3,4 miliamperes, certo? Então, da mesma forma da outra, eu sei que está saindo 3,4 amperes para cá. Sim. Então, a variação da tensão vai ser 3,4 mili vezes a resistência do diodo sobre a soma total das resistências. Isso aqui vai dar 68 milivolts. E ó, tá percebendo que mesmo a carga mudando, a tensão mudando, a mudança de tensão ali é bem baixinha? Não chega nem a 0,1 volts. Pois é, ele serve justamente para segurar a tensão. Na letra E, ele vai nos dar a seguinte informação. Ele vai nos dar que... Que hora é? 11 horas. Tá já. Acho que falta... Acho que falta só mais essa questão mesmo. Porque ela é grande, eu botei pouco. Nessa letra E, ele vai nos dizer que a resistência é 0,5 kΩ. Aí o que é que tu faria aqui nesse caso? Ele quer o quê? Ele quer a variação de tensão aqui. Eu faço do mesmo jeito, né? O que eu estava fazendo antes. Eu sei a tensão, sei a resistência, acho a corrente, certo? Vamos lá. A corrente vai ser o quê? A corrente IL vai ser 6,8 sobre a resistência 0,5. é 500, né? 0,5 é 500. Isso aqui vai nos dar 200, não sei, Não, só 13,6 um pouquinho mais. miliamperes, certo? Só que, como eu falei, a corrente máxima que ele vai aguentar vai ser 5 miliamperes. Então, isso aqui Ultrapassou. não é possível. Ah, Então, o que é que eu poderia achar? Como isso aqui não é possível, então o diodo não está funcionando. Se ele não está funcionando, eu vou ter só isso aqui, só esse ramo aqui. Então, eu poderia achar a tensão aqui fazendo um divisor de tensão. Aqui eu tenho 0,5K e aqui 0,5K. E aqui eu tenho 10, né? Então, 10 e 10 para 0,5, né? A mesma coisa dizer que é metade para cada, né? Então, eu vou ter 5 volts em cada. Massa. Que é a divisão de tensão. massa. Já no último caso, ele vai nos pedir qual é a maior resistência que eu posso colocar aqui para que o diodo continue funcionando. Porque a gente viu que se a gente mudar muita resistência, vai acabar que o resistor uma hora vai parar de funcionar. Mas aí no caso, com esse valor, ele já não está funcionando. Justamente, ele quer saber, no caso acho que não é a maior, é a menor, né?
Então, descobrir um valor que ele funcione, né? Eu tenho que saber qual é o menor valor que ele vai funcionar. Como é que eu vou fazer isso? Para que eu descubra qual é o menor valor, eu tenho que ir no pior caso possível, certo? O pior caso seria quando isso aqui fosse 9 volts e a corrente no diodo fosse 0,2, porque eu falei, né, que isso aqui é a menor corrente que ele consegue, que ele funciona, né? Então eu vou ter, se isso aqui for 9 volts, eu vou ter 9 menos. No pior caso, é como se essa tensão aqui fosse só aquela tensão da fonte, né? Lembra que eu fiz a fontezinha? E a tensão que eu descobri aqui foi o que? Foi 6,7, né? Naquela hora. Então, no pior caso, a tensão aqui vai ser 6,7 dividido por 0,5, né? Que é a resistência aqui. 0,5K. Então, a corrente total nesse caso seria 4,6. Só que assim, a corrente total do sistema é 4,6, mas qual é a mínima que ele aguenta? 0,2. Então, digamos que venha 0,2 para cá, está vindo 0,2 mili, e os outros 4,4 está vindo para cá. Então, a corrente IL vai ser 4,6 mili menos 0,2 mili, que vai ser igual a 4,4, né? Essa aqui é a corrente que está vindo para cá. Se eu tenho a corrente e eu vou ter a tensão aqui, que no caso não vai ser 6,8, né? Vai ser 6,7. E no pior caso, então eu vou ter que o meu RL vai ser 6,7 dividido pela corrente, que é igual a aproximadamente 1,5 kV. Então esse aqui seria o menor valor da resistência que eu poderia colocar para que ele funcionasse. Entendi. Alguma dúvida? Todas. Pode perguntar, meu filho, tem vergonha não. Não, entendi essa parte. Porque parece. Aí qualquer valor de resistência que for menor que esse, ele já não... Porque ele vai puxar mais corrente, né? Porque a resistência menor vai puxar mais corrente e a corrente aqui. Entendeu, Matheus? Não é pra mim não, velho. Pronto, então... Deixa eu ver. Eu acho que não tem mais questão, não. Fica na tua, Matheus. Não tem não. Mas vou só pedir para tu assinar depois a frequência. Que frequência. Não é minha parte, né? Enfim, então, essa é a monitoria, né? Espero que tenham gostado e até a próxima.